E os impactos dessa tragédia são nas mais variadas áreas. O Rio Grande do Sul deve ter um prejuízo milionário na agricultura por causa das chuvas que atingem a região. O estado é o principal produtor de arroz do país e o segundo maior de soja. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o prejuízo estimado é em torno aí de 423 milhões e 800 mil reais. O Ministério da Agricultura já propôs a suspensão de dívidas rurais no estado por pelo menos 90 dias. E, além disso, o ministro Carlos Fávaro propôs um fundo de aval que possibilitaria a tomada de crédito para os milhares de produtores da região que foram afetados pelas enchentes. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com o secretário adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena. Boa tarde, Márcio. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde, Renata. Boa tarde pelo espaço. Para nós é um privilégio poder, nesse momento de tragédia, compartilhar um pouco do que está acontecendo aqui e já de antemão agradecer a solidariedade do Brasil todo conosco. Márcio, a gente sabe o peso que o estado do Rio Grande do Sul tem para o Brasil, os impactos que uma tragédia dessa magnitude acaba provocando. Quando a gente pensa num possível problema de abastecimento a curto prazo, o arroz, a carne e o frango são as principais preocupações nesse momento? Isso. O que é importante salientar, Renata? Numa lógica de atender às necessidades, resolver os problemas do setor agropecuário, nós decidimos iniciar pela lógica do abastecimento até a porteira da propriedade. Então, neste momento, o foco total na questão da viabilização do trabalho das agroindústrias. Importante dizer que no meio desta catástrofe, por exemplo, o nosso sistema de defesa agropecuário, que é informatizado, está inviabilizado. Mas nós não paramos os abates, então estamos em contato constante com o setor produtivo da proteína animal e estamos mantendo o abate de suínos, aves e bovinos de forma o mais normalizada possível aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós não paramos esses abates, a dificuldade de logística em função de rodovias está sendo sanada aos poucos e gostaríamos de salientar ontem o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que é uma vinculada nossa da Secretaria de Agricultura, emitiu uma nota técnica reforçando que nós já colhemos aí 82% da nossa lavoura de arroz e temos aí uma colheita já próxima do que foi a safra anterior. Então a questão de arroz, suínos e aves, nós acreditamos que temos condições de manter uma certa normalidade dentro do possível em relação a abastecimento. Ô Márcio, você falou aí dos abates mantidos, eu imagino o desafio que é, né? Porque está tudo interligado, né? Tem a questão da logística, tem maquinário também que foi perdido, até mesmo nas regiões onde a água já baixou. Por exemplo, tem produtor de leite que não consegue levar a produção até a indústria, às vezes a própria indústria mesmo está alagada. É toda uma dificuldade, né? A gente pensa num primeiro momento em a chuva ter destruído a lavoura, mas vai muito além, né? Com certeza. Infelizmente, as cenas que nós temos no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, são lamentáveis. Pocilgas, aviários, propriedades de gado de leite de corte tomadas pela água, animais que agora, regiões onde começa a baixar a água, a gente começa a identificar esses animais mortos. Mas nós já conseguimos, em contato constante com o setor, nós temos reuniões durante a manhã e a noite, sempre para iniciar o dia de trabalho e encerrar o dia de trabalho. Nós começamos a identificar que, através da organização do setor, com a Secretaria, a parceria do Ministério da Agricultura, também com as flexibilizações necessárias no que tange a questão de logística e documental neste momento, o tempo todo observando os aspectos sanitários, não abrimos mão disso. O status sanitário é algo muito caro para nós no Rio Grande do Sul. Nós estamos mantendo esse status sanitário, essa qualidade sanitária, mas com muita ajuda e com muita contribuição, mantendo esse sistema produtivo. O setor de leite, sim, é muito afetado. A questão de coleta de leite, agroindustrialização e distribuição também sofre os impactos dessa calamidade. Mas é importante salientar e gostaríamos de passar esse recado ao Brasil, que nós estamos com as agroindústrias funcionando, com muita dificuldade, claro, mas estamos funcionando. Márcio, agora até para quem não conhece bem o estado, entender, cada região do Rio Grande do Sul trabalha de uma forma mais forte com algum tipo de cultivo, né? E cada região também foi atingida de uma forma diferente pelos temporais. São impactos diferentes ao longo do estado, né?
Exato. O que é importante nós salientarmos agora, Renata, que a região do Vale do Taquari, para quem lembra, o ano passado já sofreu aquela catástrofe no final do ano passado. Nessa não foi diferente, se repete. O rio Taquari é um rio muito extenso e a região do Vale do Taquari é muito importante em suinocultura, avicultura e também na produção de leite. Essa região, infelizmente, foi mais uma vez fortemente impactada. Nós chegamos a ter um momento nos primeiros dias da enchente em que a capacidade de coleta de leite dos produtores ficou limitada na casa dos 20%. Ou seja, nós conseguimos coletar apenas 1/5 da produção de leite daquela região naquele momento. Isso começou a aumentar, começou a chegar perto de uma normalidade. Mas o que é importante salientar? Que nós não temos o nosso potencial máximo de maneira alguma nesse momento. Se perdeu muita vaca de leite, se perdeu muita silagem, muita alimentação, muito produtor que perdeu a casa. E, infelizmente, nós não temos ainda números exatos. A nossa Emater, os nossos técnicos, as entidades e os sindicatos não conseguiram sequer fazer levantamento a campo ainda, porque, infelizmente, tem muita cidade praticamente submersa. E no meio rural não é diferente, muita propriedade debaixo d'água nesse momento. E quando a gente fala de pequenos produtores em especial, o Estado tem muita propriedade também tocada por famílias, né, por pequenos produtores. E aí, quando a gente fala de destruição da lavoura, do maquinário, às vezes aquela família já tem um financiamento para aqueles equipamentos, já se organizou com a colheita daquele ano, com aqueles gastos. É difícil para conseguir se recuperar de forma rápida, né, Márcio? Exatamente. É importante dizer que pela característica do Rio Grande do Sul, pelas questões de colonização alemã e italiana, a organização produtiva é muito de base familiar. E isso se destaca em algumas cadeias. Suínos, aves e leite, por exemplo, nós temos... isso funciona no modelo de integração com grandes empresas e no sistema de cooperativismo. E a base é praticamente de agricultores familiares, de produção familiar. Com propriedades de até 4 módulos fiscais, né, como se sabe da definição da lei da agricultura familiar. E tem muita propriedade dessa extremamente impactada. Na questão soja, também uma preocupação muito grande. Aí nós não tínhamos um percentual muito grande da lavoura colhida, né? Diferente de alguns estados que colheram 100%, nosso sistema de colheita é um pouco mais tardio aqui, também tivemos alguns prejuízos. Mas nessas cadeias que predominam na região do Vale do Taquari, região do Vale do Rio Pardo, ali o impacto foi muito grande. Cidade vizinha, Porto Alegre, por exemplo, Eldorado do Sul, as pessoas têm observado pelas redes sociais muitas imagens de Eldorado do Sul. É um município que também tem uma característica de produção bem interessante, está nesse momento debaixo da água. Agora, é difícil a gente conseguir fazer algum tipo de projeção nesse momento, até mesmo porque a água precisa baixar para contabilizar de verdade os prejuízos, né? Mas já é possível ter algum tipo de ideia de quanto tempo seria necessário para conseguir recuperar a economia, o agronegócio do Rio Grande do Sul? Renata, infelizmente nós, nesse momento aí, durante o dia de hoje, fizemos muitos contatos, estamos em reuniões permanentes com o setor produtivo e o que nós estamos consensuando praticamente no Estado é que temos que reorganizar nossa capacidade de endividamento, ou seja, passar essas parcelas vencidas e vincendas desses produtores com financiamento todas para frente. O governo federal já sinalizou nesse sentido. Agora, a questão de tempo de recuperação ainda é um assunto delicado. Nós conversamos, por exemplo, com produtores de leite em regiões que já foram afetadas, por exemplo, no Vale do Taquari. Há uma preocupação muito grande na manutenção dessas pessoas no meio produtivo. Essa é uma preocupação que a gente tem de forma muito, muito presente agora. É algo que nós temos que nos organizar para isso, para manter essas pessoas no campo, reorganizar esses sistemas produtivos, e isso nós não conseguimos estimar a questão de prazo, de tempo. O que eu gostaria de salientar, Renata, é que há um clima de solidariedade e de resiliência muito forte. Nós estamos convictos que, com a ajuda do país como um todo, aí nós vamos sair desse problema. Mas ainda temos dificuldade de saber trabalhar com prazos. Imaginamos que nos próximos 10, 15 dias, 20 dias, nós vamos conseguir ter números de campo. Vale lembrar que nós temos previsão de chuva ainda para o final de semana e vento sul. O vento sul, ele atrapalha o esvaziamento do Guaíba, por exemplo, esse escoamento do Guaíba para a Laguna dos Patos e depois para o oceano. Então, a nossa preocupação agora é como será o final de semana. Isso vai ditar muito dos próximos dias, o volume de chuva e a questão do vento, que atrapalha o escoamento da água para o oceano. Para
Tem uma noção se vai ser um trabalho de recuperação de meses ou de anos, só mesmo quando a água começar a baixar, né, Márcio? E aí conseguir ter passar para a próxima fase, né? Conseguir ter uma noção do estrago real que foi feito, né? Exato. Por isso, Renata, nesse momento nós estamos contando inclusive com a compreensão de muitos produtores de regiões que não estão afetadas no estado, que trabalham com outras cadeias produtivas, por exemplo, pecuária de corte, em algumas regiões não está afetada. E a dificuldade de movimentar começa a gerar um problema econômico. Mas nós tomamos uma decisão de iniciar pelo sistema agroindustrial toda a atenção para manter, primeiro, o abastecimento, que é uma função da agropecuária brasileira, da agricultura e da pecuária brasileira, a responsabilidade com a segurança alimentar, e também porque nós sabemos que o processo industrial anima o processo produtivo. Nós precisamos manter a nossa agroindústria robusta para que no momento que começarmos a reestruturar o campo, nós tenhamos esse elo transformador de alimento o mais robusto possível pós essa catástrofe. Então, nosso foco agora é, nesses últimos elos da cadeia, manter animado, manter funcionando, para que aos poucos nós possamos evoluir na assistência e na atenção às propriedades rurais. Infelizmente, nesse momento, não conseguimos ir a campo em todos os lugares. Um foco, por determinação do governador Eduardo Leite agora, a Secretaria da Agricultura inicia trabalho em recuperação de estrada vicinal onde é possível. Estamos aí, já foram anunciados 40 milhões de reais por parte do governo do estado, onde as águas começaram a baixar, nós vamos começar a trabalhar em parcerias com os municípios na recuperação de estradas vicinais, visando o escoamento de produção e, inclusive, a facilitação do acesso para assistência e recuperação dessas propriedades rurais. Nos últimos dias, muitas prefeituras anunciando a possibilidade de realocação de parte do território das cidades por medo de novos desastres, de novos temporais. A gente deve ver esse tipo de movimento também acontecendo com as propriedades rurais? É possível. Infelizmente, Renata, nós estamos observando que, por exemplo, a região do Vale do Taquari, volto ao Vale do Taquari pelo fato de ter passado por aquele problema no ano passado. O rio praticamente muda o seu leito e ele devasta parte de território inteiro de um município. E, por óbvio, tem propriedade rural que perde camada de solo. Então, ele perde, inclusive, capacidade ativa. Passa a ser um solo que não é mais responsivo porque nós podemos ter aquela área física de alguns hectares, mas nós não temos mais matéria viva de solo que foi praticamente varrido pela força da enxurrada. Gostaria de agradecer muito a participação do secretário adjunto de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, trazendo todas as informações para a gente da economia do Estado e também o impacto que isso acaba tendo para todo o país.